Você ouve agora o projeto Leitura Gazeta do Povo. Informação clara, conteúdo aprofundado e uma experiência que te acompanha onde você estiver. O exemplo de El Salvador no combate ao crime organizado. Reportagem de Isabela de Paula, publicada pela Gazeta do Povo em 13 de janeiro de 2024. A violência provocada pelo crime organizado incendiou diferentes países da América Latina entre o final dos anos 2010 e o início da década de 2020, com destaque para o Equador, que enfrentou uma grave crise na segurança pública a partir de 2024. Não muito tempo atrás, o país era considerado um dos mais seguros das Américas, com uma taxa de homicídios de apenas 5 por 100 mil habitantes, segundo dados oficiais de 2017. Esse índice disparou em 2022, chegando a 25,5 assassinatos por 100 mil habitantes, e em 2023 a 44,9 por 100 mil habitantes. O mesmo cenário era visto há poucos anos em El Salvador, uma pequena nação localizada na América Central, dominada pelo tráfico de drogas e ações de criminosos, que em 2015 era classificado como o país mais perigoso do mundo, com taxa de homicídio que chegava a 106,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Essa realidade mudou drasticamente após a chegada do presidente Nayib Bukele em 2019, que decretou estado de emergência nacional e iniciou uma luta ferrenha contra as gangues. As medidas emplacadas por Bukele envolvem principalmente mudanças na legislação federal e maior liberdade de atuação das forças militares. A primeira grande ação de seu governo contra o crime organizado surgiu em 2022, após um massacre liderado por uma organização criminosa, que resultou na morte de 87 pessoas. Com isso, o líder salvadorenho decretou um estado de exceção, suspendendo direitos constitucionais dos cidadãos. O índice de homicídio desabou para 7,8 homicídios por 100 mil habitantes no mesmo ano. Já em 2023, essa taxa chegou a apenas 1,7 homicídio por 100 mil, segundo estatísticas oficiais. A principal medida elaborada pelo chefe de Estado foi a construção do maior presídio do continente americano, com capacidade para receber até 40 mil detentos, o Centro de Confinamento do Terrorismo. De acordo com informação do Ministério da Infraestrutura de El Salvador, a prisão é destinada a líderes de facções criminosas como a Barrio 18 e Mara Salvatrucha, ou MS-13, as maiores que atuam no país. Em 2023, quando o centro prisional completou 6 meses, o ministro Gustavo Villatoro afirmou que o objetivo da mega-prisão não era apenas receber membros dessas organizações ilegais, mas mantê-los confinados para que não retornassem ao convívio externo e colocassem a segurança da população em risco. Desde então, o pequeno país restringiu diversos direitos constitucionais, entre eles os de defesa e liberdade de associação e circulação, iniciando uma série de operações policiais que prenderam milhares de criminosos em todo o território nacional. Estima-se que a polícia de El Salvador tenha encarcerado cerca de 70 mil pessoas até janeiro de 2024, durante o estado de exceção. Com a mudança de perspectiva, a nação salvadorenha atraiu grandes investidores estrangeiros, como a JP Morgan, que criaram interesse por títulos do país. Também deu uma guinada no turismo, que em 2023 registrou mais de 30% de crescimento, em comparação com o ano anterior, com um total de 3,2 milhões de visitantes. Ainda transformou sua capital, São Salvador, e outras regiões antes tomadas pelo crime em locais seguros para a população. Essa nova realidade observada no país centro-americano elevou a confiança da população no governo e serviu de inspiração para outros governos da América Latina que sofrem as mesmas consequências do domínio do crime organizado, como é o caso do Equador, o mais recente país em crise de segurança pública. Daniel Noboa, novo presidente equatoriano, que venceu as eleições gerais do país em novembro de 2023, é um desses líderes que se espelham em Bukele. Ele foi eleito sob a promessa de adotar medidas mais duras para enfrentar a violência e as facções criminosas que afundam o país.
Seu plano Fênix, definido desde a campanha eleitoral, visa promover a construção de novas prisões de segurança máxima, parecidas com o Centro de Confinamento do Terrorismo de El Salvador. A proposta de edificação dos centros prisionais conta, inclusive, com o planejamento da mesma empresa que trabalhou no projeto salvadorenho em 2022. Mais além, Noboa defende a militarização das fronteiras com países reconhecidamente controlados pelo crime organizado, como a Colômbia, que no primeiro semestre de 2023 registrou um recorde de 52 massacres, envolvendo organizações ligadas ao narcotráfico, segundo apontou o relatório da ONU. Um dos seus projetos envolve a criação de um serviço de inteligência de forma conjunta entre as Forças Armadas e a polícia, com investimentos que ultrapassam 800 milhões de dólares para a vigilância de fronteiras, região portuária, proteção de bairros e controle de estradas. O novo governo do Equador também idealizou a criação de prisões flutuantes, destinadas a manter presos ligados a facções criminosas do país, a cerca de 130 quilômetros da costa. Noboa afirmou em um de seus pronunciamentos que já adquiriu 3 embarcações para colocar em marcha essa nova política. No início de janeiro de 2024, antes da onda de violência, Noboa chegou a anunciar um referendo em busca de apoio popular para medidas como a ampliação de penas de prisão por delitos graves, como homicídio e tráfico de drogas, e a permissão para que o exército erradique do país os grupos criminosos internacionais que aterrorizam as cidades e as instituições. Em entrevista para uma rádio local, o mandatário equatoriano disse que essa consulta, o referendo, tem 3 claros objetivos: a intervenção das Forças Armadas na luta contra o crime, o apoio do sistema de justiça para que os condenados do crime organizado tenham penas mais altas e a promoção do emprego através de novas contratações e de novas atividades econômicas. Com a posterior fuga de lideranças das facções dos presídios e ataques em cidades, o governo decretou um estado de exceção e conflito interno armado no país, que autoriza a ação conjunta das Forças Armadas e da polícia contra a criminalidade e no controle dos presídios. Você ouviu a reportagem O Exemplo de El Salvador no Combate ao Crime Organizado, publicada pela Gazeta do Povo. A leitura é de Cristina Ceciuque.